Agora vamos saber como está o mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Hoje, quinta-feira, continua repercutindo a informação que nós demos ontem em primeira mão, no momento em que ela aconteceu, que foi o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que vai antecipar a apresentação da nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Ontem, aqui na abertura do programa, a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, estava em queda de 0,5%. No momento em que o ministro Haddad anunciou essa antecipação do anúncio, a gente registrou aqui, ao vivo, a inversão de tendência da Bolsa, que passou a subir cerca de 1%. Por quê? Porque essa antecipação gera um alívio no mercado financeiro. Vamos lembrar que no ano passado, quando o governo Lula, o governo de transição na época, aprovou a PEC fura-teto de cerca de 200 bilhões de reais, o texto dessa proposta de emenda à Constituição prevê que o governo Lula terá de apresentar uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos até o mês de agosto. Então nós prevíamos que seriam 8 meses, os 8 primeiros meses do governo Lula, de muita tensão, de muita angústia, de muita expectativa sobre qual seria essa nova regra fiscal. Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem a público e antecipa para o mês de março, ele gera um alívio no mercado, porque na verdade está antecipando o fim desta angústia em pelo menos 5 meses, o que é muito bom. Claro que não basta você anunciar a nova regra fiscal. É importante que ela seja uma regra positiva. Eu diria que, aliás, este é o principal tema econômico do primeiro ano do governo Lula. Mais importante ainda, eu me arriscaria a dizer, do que a reforma tributária. E olha que a reforma tributária é importantíssima, porque ela vai simplificar essa maluquice que é o sistema de impostos aqui no Brasil. Mas por que esse tema fiscal é o mais importante de todos? Porque hoje o Brasil ainda é enxergado pelos investidores no mundo inteiro como um país que tem risco fiscal, risco de contas públicas. Na medida em que você vem a público e apresente uma nova regra fiscal que dê uma trajetória positiva das contas públicas e da dívida pública do país, isso vai gerar um alívio no mercado financeiro, vai gerar uma melhora, inclusive, das expectativas inflacionárias, o que vai possibilitar com que o Banco Central possa iniciar o quanto antes um processo de queda de juros, o que vai ajudar o crescimento econômico e a geração de empregos. Ou seja, uma boa regra fiscal ajuda a economia e, por tabela, ajuda o governo Lula a executar as suas políticas sociais. Aliás, ontem mesmo, o secretário do Tesouro Nacional, Rodrigo Seron, ele deu uma pista do que deve ser essa nova regra fiscal do governo Lula, dizendo que durante algum período, não sabemos qual, as despesas públicas deverão crescer num ritmo menor do que o crescimento da receita. Isso é muito positivo. Qualquer nova regra fiscal precisa ter como foco o controle das despesas públicas. Até o presente momento, sem essa nova regra, qual é a única certeza que o mercado financeiro tem? É de que o teto de gastos foi implodido, de que ele não funciona mais e, portanto, o mercado está num voo cego. O anúncio agora, no mês de março, vai ser muito positivo, porque vai dar previsibilidade para os agentes econômicos saberem qual será o caminho das contas públicas no Brasil. Insisto, é claro que não basta você antecipar o anúncio, você precisa apresentar uma regra que seja boa, que seja crível. Aliás, essa antecipação do anúncio foi sugerida, como revelou o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi sugerida pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que são duas pessoas muito importantes dentro do governo Lula, porque elas simbolizam justamente pessoas que têm um histórico de responsabilidade fiscal. Então isso é muito bom, até para fazer um contraponto à ala mais à esquerda do governo, que tem uma tendência de ser uma ala mais gastadora, uma ala expansionista em termos de gastos públicos. Então esse tema
que nós demos em primeira mão ontem aqui no programa Mercado Financeiro continua repercutindo nesta quinta-feira nas bolsas, no mercado de câmbio. E é claro que, eu insisto, os próximos passos, com o detalhamento dessas regras a partir do mês de março, são esses próximos passos que vão dizer se o Brasil vai ter uma trajetória positiva com bolsa em alta e dólar em queda, ou o inverso, porque também, se a regra for ruim, se o mercado não se convencer de que a regra ela é exequível e, além disso, ela gera uma trajetória benigna, positiva das contas públicas, aí o inverso vai acontecer. As expectativas inflacionárias vão piorar em vez de melhorar, a bolsa vai cair em vez de subir e o dólar vai subir em vez de cair. Aliás, eu queria aproveitar esse momento para a gente conferir como é que está a abertura do mercado financeiro nesta quinta-feira, começando com o nosso índice Bovespa. Quem nos acompanha pelo YouTube, pela Panflix, acompanha na tela a abertura do índice Bovespa. Na sequência, nós vamos ver as bolsas globais. No canto superior direito, a gente vê as bolsas europeias. Na sequência, ali começa com a bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Na sequência, de Londres, depois a de Paris e na sequência de Madrid. Esse pregão das bolsas europeias está em andamento. No canto inferior esquerdo, as bolsas asiáticas, essas já fechadas. Primeiro a bolsa, vemos aí o resultado da bolsa de Xangai, na sequência a bolsa de Tóquio e por último a bolsa de Hong Kong. E no canto superior esquerdo, a gente vê aí as bolsas americanas, lembrando que esses números que estão na tela são do fechamento de ontem, porque o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília. E na última tela, o mercado de câmbio, vemos aí na sequência o dólar, o euro e o Bitcoin. Então são esses temas que vão continuar aí predominando no mercado financeiro. É claro que no âmbito mundial, o que impacta as bolsas do mundo inteiro não é a questão fiscal do Brasil, evidentemente, é a questão de alta de juros nos Estados Unidos e também na Europa, e principalmente o risco de recessão econômica, tanto nos Estados Unidos quanto principalmente na zona do euro. É isso que tem gerado muita volatilidade no mercado internacional. E lembrando também que amanhã, sexta-feira, nós teremos pregão normalmente, é véspera de carnaval, o pregão da Bolsa, da B3, da Bolsa Brasileira vai funcionar normalmente, mas muita atenção para você que é investidor. Por quê? Porque nós teremos no Brasil, segunda e terça-feira, o carnaval. E serão 2 dias em que a Bolsa Brasileira não vai funcionar. Aliás, ela só retorna na quarta-feira de cinzas, à 13h, pelo horário de Brasília. Ou seja, todo investimento que for feito até amanhã, esse investidor vai ter que segurar essas ações até 13h de quarta-feira. Então essa pessoa corre o risco de tudo que pode acontecer no mundo ao longo da segunda e também da terça-feira. Então é um feriado longo, prolongado. O que a gente costuma dizer no mercado financeiro é que quem estiver disposto a correr risco vai passar o carnaval comprado em bolsa de valores. O que significa isso? Vai passar o carnaval com ações correndo o risco do que vai acontecer tanto na segunda quanto na terça-feira. Então, muita cautela nas decisões que você vai tomar para os seus investimentos entre hoje e amanhã, porque eu insisto, serão 2 dias de pregão funcionando no mundo inteiro, menos no Brasil, e a B3 retorna apenas na quarta-feira de cinzas. E até lá pode ser que a gente tenha mais novidades, mais detalhes, mais pistas sobre qual será essa nova regra fiscal. Esse é o tema de grande ansiedade do mercado financeiro. Com isso, nós encerramos o programa Mercado Financeiro de hoje. Voltamos amanhã ao vivo às 11h15 da manhã. É com você, Cláudia Bartel. Obrigada, Luiz Arthur Nogueira. Até amanhã, então.